Então, iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, nós vamos falar um pouquinho da história da igreja. Nós já tivemos um encontro sobre a história da igreja, mas a gente vai focar desde o início do cristianismo, um pouquinho também da vida de Jesus, para conhecer o contexto em que Jesus veio, né? Tanto político como religioso da época, para que a gente possa entender um pouco mais dos planos de Deus, né? E como Deus está imbuído na Igreja Católica através do próprio Cristo, né, que é a cabeça da nossa igreja. Então nós vamos entender bem isso com fatos históricos que vão nos explicar e vão, de certa forma, aumentar a nossa fé, né? Teremos mais embasamento para sermos verdadeiros cristãos católicos. Então, para que a gente possa conhecer a história da igreja, vamos entender primeiro quando Jesus nasceu, qual que era o contexto político e religioso naquela época. Então, em 63 anos antes de Cristo, nós tivemos o domínio romano daquela região. Então, o Império Romano estava dominando muitas extensões territoriais, tanto na Ásia, na África, na Europa, e essa região da Palestina vai ser dominada no ano de 63 a.C. Então, quando o Império Romano ele entra na Palestina, é lógico que ele vai mostrar o seu poder, mas ele vai manter todas as ordens, o contexto político que existia na época. Então, ele não vai querer mexer muito, porque o seu interesse é arrecadar fundos, de forma que ele consiga aumentar ainda mais aquela expansão de território que ele já tinha. Então, as pessoas que ali moravam, a partir daquele momento, eles já não são mais donos do seu terreno. Então, eles precisam pagar para estar ali. Embora eles estivessem ainda nas suas casas fossem mantidas, eles deixaram que eles ficassem no seu lugar, não foram, por exemplo, exilados como tinham sido antes. Eles estavam no seu território, só que aquela terra não era deles, né? Então, como ela tinha o domínio romano, eles precisavam pagar para ter direito a estar ali. Então, eram cobrados uma carga de impostos muito absurda, muito grande. As pessoas, elas eram até, faltava até recursos e coisas para si mesmo, porque eles tinham que pagar esses impostos. Quando não pagavam os impostos que eram devidos, eles eram até muitas vezes açoitados, então eles eram... suas coisas eram tiradas à força, então, quer dizer, eles eram muito reprimidos naquela época. Naquela época também nós tínhamos o procurador romano, no caso, na época de Jesus, era Pôncio Pilatos, porque ele representava o imperador naquela região, na região ali da Palestina. Então, ele que tinha que passar e verificar o que estava acontecendo naquela região e passar a informação para Roma. Então, ele que organizava a estrutura política daquela época naquela região. Eles faziam também bastante recenseamento. Por quê? Porque com a arrecadação de impostos, esse povo aumentava bastante, até porque os judeus, eles costumavam ter muitos filhos. Então, era um povo que aumentava bastante e eles precisavam verificar com o recenseamento qual era o crescimento daquela população e o que aquela população estava pagando a mais de impostos, para ver se isso era proporcional, até para verificar se o rei da época e se o procurador e aqueles que eram responsáveis ali não estavam tomando nenhum bem que seria do Império Romano. Uma coisa curiosa é que quando o Império Romano dominou aquela região, ele manteve como, por exemplo, cobradores de impostos os judeus. Por que eles não colocaram ali romanos? Porque os judeus eram tidos como pessoas fiéis e honestas. Por quê? Porque eles tinham leis, por isso que o Império Romano permitiu que a sua crença fosse mantida naquela região. Eles não obrigaram que eles tivessem crenças gregas, por exemplo, né, de outros deuses. Não, eles deixaram com que aquela região mantivesse a sua crença
no judaísmo, porque eram pessoas que tinham, com base nas leis judaicas, eram pessoas honestas. Então, os cobradores de impostos eram judeus também, só que eram mal vistos pelos demais judeus. Por quê? Porque eles reprimiam o povo em busca, lógico, era uma forma de eles trabalharem. E aqui a gente tem uma foto de Jesus, porque Jesus Cristo, quando Jesus vai escolher os seus discípulos, ele escolhe Mateus, que é um cobrador de impostos. Isso não poderia ser bem visto. Imagina, uma pessoa que oprime a sociedade, né? Que oprime o povo para que arrecade bens para o imperador, vai ser um dos discípulos de Jesus. Então, naquela época, foi mal visto. Já entenderam essa situação em que Jesus vem, justamente o povo oprimido naquela situação, naquela região? Existia, naquela época, um órgão político também, chamado Sinédrio. O Sinédrio era formado por 71 membros e tinha um único sumo sacerdote. Existiam como se fossem partidos políticos ali dentro, que eram os saduceus, doutores da lei. Alto escalão eram os mais nobres, assim, dentro da hierarquia religiosa. Depois tinham os fariseus, que eram grandes estudiosos e entendiam muito da palavra de Deus. Aí depois nós vamos ter os essênios e os zelotas também. Eram como se fossem partidos políticos religiosos, porque a política religiosa e a religião, elas andavam ali juntas. Então, é contra esses aí que Jesus Cristo vem, Deus envia o seu Filho para poder denunciar, porque eram pessoas que entendiam muito a lei de Deus, mas eles não praticavam. Eles colocavam os fardos nos ombros dos outros, mas eles mesmos não praticavam. Por que Jesus foi rejeitado? Porque eles estavam esperando um rei que fosse todo pomposo, que viesse assumir um trono, que tomasse o lugar de Herodes e que fosse um rei pomposo e que acabasse com essa humilhação do povo. E vem um Jesus Cristo que nasceu no meio deles, um homem simples, que pregava o amor, que dava outra face, e de repente é muito diferente do que aquele Jesus militante, ou aquele Messias militante que eles esperavam, né? Nós temos uma passagem aqui de Lucas. Em seguida dirigiu-se a todos: se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga, porque quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim irá salvá-la. Olha o que Jesus prega, uma vida de sacrifício. Se você quer me seguir, não pensa que vai ser fácil, você vai ter que carregar a sua cruz e me seguir. A nossa igreja, que a gente vai fazer esse gancho, a nossa igreja católica, ela prega isso. Não pensa que você vai conseguir prosperidade, não que Deus não possa te dar. Mas não é isso. Na verdade, você vai carregar uma cruz em busca de uma vida eterna. Então, a gente não vai prometer mundos e fundos nessa vida, porque não é isso que Jesus ensinou. Jesus Cristo pregou que nós devemos carregar com amor a nossa cruz. Então, é isso que a nossa igreja prega hoje. Então, não é uma igreja de facilidades, é uma igreja de dificuldade. Os discípulos não tinham entendido isso. Tanto que, quando Jesus Cristo foi aprisionado, ele foi crucificado, todos fugiram. Apenas um ficou ao seu lado, ficou ali à sua frente, junto com a sua mãe, que foi João. E olha que curioso, apenas João não morreu martirizado. Todos os discípulos, sem exceção, eles foram martirizados. Nós vamos ter ali uns que foram decapitados, outros que foram crucificados, alguns foram amarrados e jogados ao mar. Então, cada discípulo vai ter uma morte, um martírio diferente, muito sacrificante. Por que João não precisava? Porque João, ele já viveu o seu martírio na cruz. Ele sofreu todas as dores do seu Cristo quando ele estava na frente da cruz, vendo o seu Cristo ser crucificado. Ele não precisava. Ele morreu de velhice aos 100 anos. Então, ele é o único que não foi martirizado. Todos os outros, eles entenderam o que era essa cruz, eles assumiram essa cruz para si e eles morreram martirizados em nome de Jesus. Só que depois, eles primeiro fugiram, né? A gente sabe que depois que Jesus Cristo foi crucificado, ele vai aparecer aos apóstolos durante 40 dias, aí sim eles vão ter grande alegria, porque o próprio Cristo já está no meio deles. Só que Cristo vai embora, depois de 40 dias ele ascende ao céu e eles vão se sentir sozinhos. Como que eles vão propagar tudo aquilo que eles aprenderam? Eles que estão reunidos em Pentecostes. Essa festa de Pentecostes é uma festa que já era
já era comemorada pelos judeus. Ela chamava Pentecostes mesmo, era a festa do plantio. Então, não é exatamente do plantio, esqueci o nome agora. É uma festa em que eles pegavam, festa da colheita, da colheita. Então eles pegavam os feixes mais bonitos e primeiros de tudo aquilo que eles tinham conseguido produzir naquele ano e eles traziam para Jerusalém. Era uma festa grande. Esses feixes eles entregavam para ser distribuídos para os mais pobres, aqueles que mais precisavam. Muitos deles vinham de outros lugares, falavam outras línguas. Então eles costumavam ficar da festa da Páscoa até Pentecostes. Então nesse momento de Pentecostes, a cidade estava cheia de estrangeiros. Vamos ver essa passagem aqui dos Atos dos Apóstolos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se partiram e pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente com aquele barulho e maravilhava-se porque cada um conseguia ouvir o que os apóstolos falavam na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos esses que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um na nossa própria língua materna? Pardos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, de várias regiões, Frígia, Panfília, o Egito e as províncias da Líbia, próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus, prosélitos, cretenses, árabes, todos ouviam publicar as maravilhas de Deus na sua própria língua. Então, aquele Jesus Cristo que estava com eles durante 40 dias e não estava mais no meio deles, agora habitava dentro deles pelo Espírito Santo. Então, essa força é o que os impulsionou a pregar. A partir daí, eles não tinham mais medo. Eles saíam em praças públicas, eles pregavam porque eles tinham fé e tinham a maior força que era necessária, que era Cristo dentro deles através do Espírito Santo. Por que essa disseminação do cristianismo foi tão grande e tão fácil? Acontece que, no início, os apóstolos, que eram os discípulos, e agora eles começaram a pregar e se tornaram apóstolos, eles eram, num primeiro momento, judeus, eles se viam como judeus. Eles não viam assim como uns cristãos, não se falava cristianismo. Eles se achavam que eram judeus e eram judeus que tinham aprendido com Cristo como ser judeus de verdade. Então, eles iam para as sinagogas, eles liam a palavra e eles pregavam tudo aquilo que Jesus tinha lhe ensinado, entendeu? Com uma interpretação correta das leis. E por que foi tão fácil essa disseminação? Então, essas pessoas que estavam lá em Pentecostes ficaram maravilhadas e cada um levou para a sua região esses conhecimentos adquiridos ali. Além disso, o Império Romano permitia o culto judeu. Então, existiam muitas sinagogas no Império Romano e o Império Romano tinha uma extensão territorial dominada muito grande. E existiam sinagogas ali. Então, cada um facilitou também para os apóstolos em suas viagens para que eles fossem pregar em locais onde tinham as sinagogas. Ficava mais fácil. Então, num primeiro momento, eles se achavam judeus. Depois, eles entenderam que a partir de alguma determinada diferença ali, eles não eram exatamente judeus. E estava assim, tinha surgido a partir dali de Pentecostes uma nova igreja que Cristo era a cabeça. Quem era o líder da igreja? Nós sabemos, Pedro, que o próprio Cristo incumbiu Pedro de ser essa pedra, né? O que tu ligares na terra será ligado no céu e o que desligares será desligado no céu. Então, esse foi o líder da igreja. Então, ele era o mais velho, era o líder. A partir dele, nós vamos ter sucessivamente 266 líderes nessa corrente. Hoje nós temos o nosso líder, que é o Papa Francisco. 266 é o número dele hoje. Então, foram 266 papas que foram os líderes, aquelas cabeças que conduziram a igreja e que ligaram o céu e a terra. O que era Didaquê? Didaquê foi um livrinho constituído com orientações pelos apóstolos. Por quê? Porque era necessário que as pessoas de diversas regiões eles praticassem duas coisas muito importantes.
primeiramente, o batismo, mas como que seria esse rito do batismo? Então, essa didaquê era como se fosse uma catequese para ensinar essas comunidades, essas igrejas que se formaram em vários lugares. Então, eles escreveram como deveria ser o batismo, como Jesus Cristo tinha ensinado para eles. E também ensinaram como deveria ser a Eucaristia, seria a partilha do pão, como eles deveriam fazer também nas suas comunidades, na sua igreja. Então, essa é chamada didaquê, a primeira catequese que existiu na igreja. Como eram as sinagogas? Então, a gente já viu que os apóstolos, eles frequentavam as sinagogas porque eles eram judeus. As sinagogas eram lugares simples, amplos, abertos, que existia um lugar fechado onde se guardava a Torá, que era a palavra de Deus. Para a gente, são 5 primeiros livros da Bíblia que nós chamamos de Pentateuco e eles denominam Torá, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, sempre era guardado num lugar especial, porque era a palavra de Deus. Existia um púlpito, que é como se fosse o nosso ambão da igreja, onde se proclamava a palavra, e geralmente era convidada uma pessoa de fora para proclamar a palavra e para fazer como que uma homilia, uma reflexão daquela leitura. Então, nós vamos ver que Jesus, em muitos momentos, ele vai ser convidado a fazer a leitura da palavra de Deus e depois de proclamar essa palavra e também depois de fazer uma breve homilia sobre ela. Muitas vezes nessa homilia ele vai questionar, ele vai repreender o povo e aí ele não vai ser muito bem visto. Mas as sinagogas eram dessa forma, simples. Nas sinagogas não tinha sacrifício, o sacrifício era feito apenas no templo. A sinagoga era um local de culto e de oração. Os apóstolos pregavam apenas para os judeus? Num primeiro momento, sim. Nós vamos ver ali nos Atos dos Apóstolos e que eles começam a perceber que eles devem pregar para as outras comunidades. Existiam os judeus ali da Palestina, ali de Jerusalém, que eram como se fossem assim os melhores, né? Que eles se consideravam melhores porque eles eram daquela região. Existiam os gentios que também eram judeus, mas de outras regiões, da Pérsia, por exemplo, de outras regiões próximas. Eles eram chamados gentios. Então, assim, foi muito mais fácil para eles pregarem para esses gentios, que são judeus de outra região, porque eles não estavam tão empoderados com esse judaísmo como aqueles que estavam em Jerusalém. Por que eles foram perseguidos e expulsos? Depois também Paulo vai orientar, tem que pregar para todas, para os gregos, ele vai justamente para a Grécia, para outros povos com outras religiões, né, que não o judaísmo. Aí também os apóstolos, eles têm que pregar a palavra de Deus para os 4 confins da terra, em todos os lugares, e é isso que eles vão fazer. Eles foram perseguidos por quê? Porque nesse momento que eles estavam na sinagoga, ou mesmo em praças públicas, pregando a palavra de Deus, eles denunciavam alguns atos que não eram corretos. Então, isso não era bem visto para aqueles judeus mais tradicionais. Mas como? Sempre foi assim? Agora, esse Jesus diz isso? E, além disso, ele também acusava os judeus de terem matado Cristo. Né? Então, vocês mataram Cristo, vocês não receberam ele como filho de Deus. Então, por conta disso, eles foram expulsos. Né? Não era bom ter essa sensação de que tinha feito algo errado e que uma coisa que sempre foi considerada certa. Aí nós vamos ter, com essa disseminação do cristianismo, da nossa igreja, uma coisa curiosa. A igreja sempre foi chamada de católica. Nós temos o credo apostólico, que desde sempre os apóstolos, eles se reuniram, cada um fez uma parte, escreveu uma parte do credo. Então, esse credo que a gente tem, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, esse credo foi escrito, cada pedacinho, por um dos apóstolos. Isso desde o início. Então, enquanto eles estavam juntos, creio na igreja católica. Então, católica significa universal. Então, desde sempre ela foi chamada católica, porque católica é o sinônimo de universal. É a igreja universal de Cristo. Então, ela sempre foi essa igreja católica, embora no começo eles se achassem judeus, eles não sabiam que eles eram ainda cristãos. Aí depois, sim, surgem as primeiras comunidades cristãs. Então, aí vai começar a perseguição. Aí nós vamos ter alguns judeus, alguns cristãos que vão ser mortos ao pregar a palavra, apedrejados. Nós vamos ter Estevão. Aí nós vamos ter outros ainda que vão pregar a palavra e eles vão ser mortos. Mas são mortos pelo evangelho, pregando o evangelho. Isso para eles é como se fosse uma vitória. E nas primeiras comunidades cristãs, aqui a gente tem uma igreja, existiam várias igrejas. Nós vamos ter igreja, por exemplo, que são citadas ali
nas cartas apostólicas, Antioquia, Éfeso, Coríntio. Então, quando a gente ouve falar nisso, são regiões em que se viviam em comunidade cristã. E como que eles viviam? Vamos ver aqui nos Atos dos Apóstolos. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Fração do pão, que é a Eucaristia, oração, que é a leitura da palavra de Deus. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios, muitos milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Sabia que o Espírito de Deus habitava ali. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam tudo por todos, segundo a necessidade de cada um. A família maior recebia mais, segundo a necessidade para sua subsistência. Os menores, os que tinham família menor, recebiam menos. Eles eram unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo. Esse templo, eu vou falar para vocês, essa igreja doméstica que eles criaram lá. Partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, lhes ajuntava outros que estavam no caminho da salvação. Aqui a gente tem essa igreja de Antioquia, que fica na Capadócia, na Turquia. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer uma visita lá, vocês vão ver. Então, vocês vão ver essas igrejas, eram lugares pequenos, em que as pessoas se reuniam justamente para ouvir a palavra e para partir o pão, que era a Eucaristia. E você vai ver também que tem as pinturas. Por que essas pinturas? Porque poucas pessoas conseguiam ler, não tinham o hábito de leitura, nem sabiam ler naquela época. Então, através das pinturas, eles conseguiam desenhar alguns acontecimentos bíblicos de Jesus Cristo, de forma que o Novo Testamento já era trazido para eles através das pinturas. Né? Então, é muito bonito de ver esse crescimento. Eles partilhavam tudo. Os lugares onde eles viviam eram lugares afastados e recolhidos. Como aqui a gente tem essa rocha, que é uma rocha bem maleável, ela é um material de calcário bem leve, então ficava fácil de esculpir. Então eles esculpiam suas casas, eles moravam ali dentro da rocha, essas primeiras comunidades cristãs. E tinham comunidades em vários lugares. É lógico que o cristianismo não era liberado, então eles eram perseguidos. Então eles viviam assim em comunidades e nas suas casas também. Então, eles praticavam a oração nas suas casas. Por isso que agora, na pandemia, a gente fala, estamos voltando, né, às primeiras comunidades cristãs, aquelas comunidades na casa. Pois bem, aí nós passamos desse período em que todos dividiam tudo e o cristianismo estava enraizado no coração e as pessoas defendiam a sua fé, eles tinham essa fé no Cristo, sabiam dos milagres que Cristo realizava no meio deles, estavam muito agradecidos. Só que os cristãos eram pessoas pacíficas, então eles não guerreavam, eles não iam defender a sua fé com armamento, era bem diferente. Então, nós vamos ter ali, nos primeiros anos, nós vamos ter em 64, se eu não me engano, o governo de Nero. Acontece que Nero, isso lá em Roma, vai ser o imperador de Roma, e Nero era um rapaz bastante... acreditava em vários deuses, ele tinha essa cultura grega consigo, então ele precisava, num determinado momento, achar um bode expiatório para um incêndio que aconteceu em Roma. Então esse incêndio provavelmente foi de causas naturais, mas ele precisava culpar alguém, até porque o povo estava querendo uma resposta disso. Então o que Nero faz? Ele vai culpar os cristãos, porque eles sabiam que era um povo pacífico, e também esse povo aí era tido como um povo que... era canibal. Por quê? Porque disseminava essa história de que os cristãos, eles comiam carne humana. Por quê? Porque eles comiam o corpo de Cristo. Então, a partir do momento que eles comiam o corpo de Cristo, eles estavam comendo uma carne humana. Só que as pessoas não sabiam que corpo era esse, como que ele era apresentado. Simplesmente sabiam que eles eram canibais. Então, não eram bem vistos. Nero acha por bem culpar os cristãos. Então, nós vamos ter ali, nessa época, muita perseguição e morte. Só que os cristãos, eles morrem felizes. Porque um cristão que é cristão de verdade, ele defende a sua fé
até a última instância. E sabendo que ele vai morrer por Cristo, ele sabe que ele tem a vida eterna. Né? Nada mais gratificante do que morrer martirizado. Então, muitas famílias eram levadas para o Coliseu. O Coliseu era um lugar de sacrifício, muito sacrifício de cristão. Então, eles eram colocados no Coliseu, as feras eram soltas e essas feras degolavam todos os membros da família e muitas pessoas assistiam isso. Eles eram colocados em postes nas ruas e também no Coliseu e eram ateados fogo, então viviam como que tochas humanas pela rua. Eles eram degolados também na frente de todos. Mostrava assim o poderio do imperador e esse povo que morria sem renegar sua fé. Ele poderia, em determinado momento, falar, não quero ser cristão, eu me arrependo de ser isso, mas não. Ele morria convicto, porque ele sabia que Jesus Cristo já tinha morrido por eles. Né? Nessa época também, do início do cristianismo, nós vamos ter, depois dos apóstolos, que eles vão ser perseguidos, vão ser mortos também nessa ocasião. Os apóstolos também serão mortos. A gente já viu que somente São João vai morrer depois, e por conta de idade, preso. Aí nós vamos ter, depois que morrem os apóstolos, nós vamos ter os padres apostólicos, que são aqueles que vão descender dos apóstolos e vão pregar e levar esses ensinamentos. Eles foram extremamente importantes para a igreja, porque eles não deixaram morrer a fé. Dizem que o sangue dos mártires é a semente dos cristãos, né? É muito bonito. Porque, de fato, quanto mais morria gente, mais brotava. Era como se brotasse mais cristãos adeptos a essa fé. Aí a gente pode trazer isso para os dias atuais, fim da perseguição aos cristãos, que a gente vai ver que depois houve uma época de relativa paz, né? Só que aqui a gente tem imagens dos tempos de hoje, né? Agora no nosso século. Século XXI, em que cristãos, por exemplo, aqui a gente tem uma igreja que foi totalmente destruída na Coreia do Sul, umas não, só foram várias, simplesmente por ser um templo cristão. Aqui nós temos o Estado Islâmico, que mata vários cristãos por serem cristãos e por não quererem se converter ao islamismo. Então, eles são aprisionados, vocês não querem, então vocês vão morrer, mas eles morrem convictos, são mártires. Ali também é ateado fogo na pessoa viva. Então, o Estado Islâmico também faz isso hoje, gente. Por ano, são mortos 100 mil cristãos por ano no mundo. Além disso, 250 milhões de cristãos são ameaçados anualmente. Dentre esses, 100 mil acabam morrendo. Vamos lá. Quando que a cruz se tornou um símbolo cristão de verdade? Na verdade, nós tínhamos outros símbolos cristãos. Nós tínhamos o peixe, porque as iniciais gregas, elas davam justamente o Cristo, nós tínhamos a pomba. Na verdade, vai se tornar um símbolo cristão dali para frente, quando a gente for ver agora o reinado de Constantino, porque Constantino vai ter uma visão, né, que eu vou contar daqui a pouco para vocês, e aí ele vai desenhar essa cruz em todos os escudos, nas armas que eles vão utilizar contra os bárbaros da época. E como ele vai sair vencedor, então é um sinônimo de que Jesus Cristo estava com eles. Cristo de fato estava ali, tanto que ele vai liberar o cristianismo naquela região, e aí passa a ser um símbolo cristão. Então, as igrejas que vão ser construídas, elas vão ter a cruz. A partir desse momento, a cruz vai simbolizar um símbolo cristão, porque até então as pessoas até evitavam, porque quem morria de cruz eram os piores condenados, né? Então, a partir daí vai ter essa inversão de valor, e hoje a cruz, ela significa para a gente a salvação, porque através do madeiro, Jesus Cristo trouxe a salvação para nós. Quando que começaram a ler o Novo Testamento? Então, nós vamos ter aqui no ano de 180, nós vamos ter a primeira compilação, a junção por Irineu de Lyon. Ele vai unir todos os escritos. Por quê? Os apóstolos, eles escreviam para suas igrejas em vários lugares, só que esses escritos ficavam nas suas igrejas, né? Então, ficava em Antioquia, ficava em Éfeso, e um não sabia desses escritos. Então, nós vamos ter aqui no ano de 180, Irineu de Lyon, que vai conseguir juntar todos esses escritos que vão na verdade, formar o nosso Novo Testamento. E a partir
do ano de 200, Orígenes de Alexandria, ele vai se incumbir de disseminar isso para todas as igrejas. Então, já no começo, já 180, na verdade, eles já liam o Novo Testamento, mas não com essa composição, porque eles liam, na verdade, uma parte do Novo Testamento que tinha sido direcionada para a igreja que eles pertenciam. Seja Éfeso, seja Antioquia. Depois teve essa compilação e essa junção, e aí sim o Novo Testamento já começa a ser disseminado no ano de 200 depois de Cristo para todas as comunidades cristãs. Por que o cristianismo se disseminou pelo mundo inteiro? Porque o cristão não tem medo. O cristão não tem medo de morrer. Não tem, porque se ele está morrendo pelo Cristo, ele vai disseminar. A força do Espírito Santo está com ele. Então, vocês que estão fazendo a crisma, podem ter certeza que essa força ela vem no crisma, os 7 dons do Espírito Santo. E aí você não tem mais medo. Num determinado momento, você não sabe explicar como, mas a força do Espírito Santo te impulsiona. Além disso, nós vamos ter essa disseminação também por conta agora de Constantino, que nós vamos ver a seguir, que ele permite, o culto cristão. Inclusive, depois a gente vai ter Teodósio, que vai tornar a religião oficial do Império a religião católica, apostólica romana, e aí vai ser disseminado ainda mais, até porque o Império Romano aumenta a sua abrangência territorial, e aí o cristianismo vai ser mais pulverizado ainda. A igreja, quando a igreja foi chamada de católica, na verdade, católica, ela é desde a época dos apóstolos, porque católica, ela significa universal. E já no credo apostólico dos apóstolos, já se falava igreja católica, como nós rezamos hoje. Os primeiros padres eram casados? Não. Por que eles não eram casados? Porque, na verdade, quando Jesus Cristo foi escolher, naquela época, os homens, eles se casavam mesmo, Tem até uma outra coisa curiosa. Por que Jesus Cristo começou a pregar somente com 30 anos? Era costume judeu, os hábitos judeus, que o homem tinha que estar maduro. Então, ele com 30 anos, ele era considerado maduro, para que aí sim, tudo aquilo que ele tinha aprendido, ele pudesse propagar. Então, ele não poderia fazer isso antes. Por isso que ele respeitou todas as leis dos judeus da época. Por que com 12 anos ele vai se perder da mãe no templo, E a mãe de Jesus vai descobrir depois que ele estava no templo, ele no meio daquele número de gente que tinha ido peregrinar para Jerusalém. Ela está voltando, não encontra Jesus, Jesus está no templo, entre os doutores da lei. Por quê? Porque com 12 anos era a idade da catequese, como a gente tem hoje, a idade da catequese. Então, o menino, a partir daí, ele poderia, sim, se informar ainda mais, além daquilo que ele já tinha aprendido na sua casa. Aí sim, então, os mestres da lei, os doutores, a partir daí, ele vai se interessar e saber muito mais da palavra de Deus. E aí ele vai ter essa formação até 30 anos, quando ele começa a propagar. Então, os primeiros padres, eles eram casados, porque Jesus teve que escolher dentre o povo, e inclusive os piores. Então, eles eram casados. E os primeiros cristãos, eles continuam sendo casados. Por quê? Porque vai ser disseminado em comunidades cristãs, em famílias. Essa ideia de que o celibato é indicado, a gente vai ter na carta de São Paulo, em que diz que feliz aquele, que começa a compreender e entender que ele tem que viver simplesmente para Deus, que consegue se desvencilhar dos prazeres da carne. Aí sim, a partir dessas cartas, muitos vão entender e não vão querer se casar, mas por vontade própria e não por imposição da igreja. Então, nós temos o reinado de Constantino. Como que aconteceu com Constantino? A mãe dele, Helena, era uma cristã fervorosa, batizada. E Constantino, ele era pagão. Só que numa noite que ele estava às vésperas de uma grande guerra, uma grande batalha que ele ia ter com os bárbaros e ameaçava a perder uma grande parte do Império Romano, ele teve no seu sonho, ele viu a cruz de Cristo. E ele achou que aquilo fosse uma mensagem, então ele fez com que todos marcassem a cruz de Cristo nos seus escudos, como eu tinha falado para vocês, nas suas roupas. E ele foi para essa batalha e a vitória foi certa e muito rápida. Então ele atribuiu essa vitória a Jesus Cristo. A partir daí, ele permite que aqueles cristãos que eram perseguidos, que eles proclamassem a sua fé e que disseminassem a sua crença por todo o império. Então o império, embora não se
tenha se tornado ainda a religião oficial em Constantino, mas é Constantino que vai primeiro construir a primeira Basílica de São Pedro em Roma, que vai ser a sede, que hoje a gente tem ali a Basílica de São Pedro que foi reconstruída, né? Mas a gente vai ter o Vaticano, a primeira basílica construída por Constantino. Depois nós vamos ter Teodósio mais para frente, que ele vai tornar o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Acontece que nessa época, depois que não havia mais perseguição, muitos cristãos se sentiam um pouco ameaçados. E eles gostavam daquela vida de ameaça, a vida de entregar a Deus, de viver uma vida reclusa, podendo ser morto a qualquer momento pelo Cristo. A partir de então, eles não têm mais isso, esse medo. Então, o que poderia ser bom para muitos, né, que foi um consolo, uma alegria, que agora eles poderiam praticar sua fé, tinha um templo para isso também, outras igrejas foram construídas. Por outro lado, tinham aqueles que queriam, de fato, entregar sua vida a Cristo por completo e não queriam essas facilidades. Então, nós vamos ter ali os padres do deserto. Então, são pessoas que se recolhem para o deserto, em especial no Egito, de forma que eles vão ter uma vida eremítica, eles vão viver com nada praticamente da providência divina, e ali eles vão viver uma vida de oração, de penitência. E esse daí é o modelo que vai surgir do monasticismo cristão, porque depois nós vamos ter vários monastérios, hoje as instituições religiosas. Então esse vai ser o primeiro exemplo que eles vão ter, uma vida liberta de todas as coisas materiais. Então como se abrisse mão de tudo que a vida poderia oferecer de bem material, e aí vai ter uma vida no deserto, uma vida monástica e uma vida em que ajuda os próximos, ajuda os outros, de forma que os cristãos, muitos deles, vão procurar esses padres que vivem lá no deserto para se aconselhar, para poder confessar os seus erros, para serem orientados, né? Então esses padres são muito importantes para a igreja, porque a partir daí eles vão ser exemplo para as outras congregações dentro da igreja que vão surgir ali para frente. Pois bem, então agora a igreja ela está com a sua sede em Roma, maravilha, a gente pode pregar, pode ter a partilha do pão, a gente pode ler a palavra livremente, só que vão surgir ali algumas heresias. Porque a gente sabe que essas correntes filosóficas, essas ideias, a gente já sabe a quem pertence, e elas surgem de uma forma bonita, e elas vão surgir dentro da igreja mesmo. Então nós vamos ter, por exemplo, o arianismo, que vai ser um movimento como uma corrente filosófica dentro da igreja, e que vai pregar o quê? Que Jesus não é exatamente o Filho de Deus, né? Como a gente sabe que que Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles compõem a Trindade, os três são um, em três pessoas, mas eles são um único, o arianismo vai propor algo diferente. O que vai fazer? Mas qual que é o problema de achar que, por exemplo, Jesus não é o Filho de Deus? Jesus é o Filho de Deus, mas ele não é Deus. É isso que o arianismo pregava, que Jesus é Filho de Deus, mas ele não é Deus. Qual que é o problema que isso causa para a igreja? Você tira a divindade do Cristo. Isso é só um começo. A gente sabe que o mal ele começa com essas ideias. Então isso daí tem que ser combatido. Você já pensou se isso dissemina? O Cristo, que é o fundador da igreja, que é o próprio Deus, a gente tira a divindade dele. Ele simplesmente é um filho de Deus, mas ele não é Deus. Tira essa divindade. Então era preciso combater. Então os concílios eles eram instaurados para essa finalidade. Então eram chamados bispos de todas as igrejas. Agora o império era favorável à igreja. Então o império financiava as viagens dos bispos de todas as cidades que existiam, que tinham, né, cristãs. Então eles se reuniram em Nicéia em 325 para combater o arianismo. Então esses concílios muitas vezes eles conversavam sobre esse problema, eles determinavam Jesus Cristo, Deus, existe a Trindade Santa. Então, a partir dali, está definido como dogma da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são um. Os três são divinos. São três pessoas em uma única pessoa. A partir daí, não se questiona mais isso dentro da igreja. E aí, nós vamos ter outros movimentos, né? O donatismo, que pregava que a pessoa que caiu, ela não pode mais se salvar.
Se você cometeu um pecado, você se perdeu, você não salva mais. Imagina isso nos dias de hoje, gente. Quem tivesse se perdido não podia mais ser salvo. A igreja, ela acolhe todo mundo, principalmente pecador. Isso daí foi um movimento, outro movimento dentro da igreja que foi combatido no outro concílio, que foi o de Arles. Depois a gente tem o pelagianismo, que o homem, que ele prega o quê? Que o homem se salva por si só, não pela graça de Deus. Então, a partir daí, o que acontece? Na verdade, o pecado original não existe. O homem é dono de si. Né? Hoje em dia, a gente tem tantas crenças que pregam esse pelagianismo. Então, o homem é dono de si. Então, na verdade, não existe pecado original. Então, não seria porque Jesus veio para o meio de nós. Se nós nos salvamos por nossa própria conta, por que Jesus Cristo precisou morrer crucificado? Isso dentro da igreja. Então, isso daqui foram os combates que a igreja teve que fazer. Estou falando porque, olha que importante, para a igreja ser estruturada, ela teve que lutar. Muitos homens doaram as suas vidas se dedicando e defendendo para que tudo isso aí fosse eliminado. Inclusive, pelo pelagianismo, a gente vai ter Santo Agostinho, que vai ser muito importante no combate a essa heresia. Agora, vamos lá. Algumas curiosidades, né? Por que as igrejas eram tão suntuosas? Por quê? Primeiro que as igrejas elas eram construídas pelo imperador no primeiro momento. Aí você imagina, até então não existia igreja, o imperador resolve fazer a igreja, mas ele também quer participar com toda a nobreza. Os nobres da corte, ele vai convidar para participar da igreja, porque agora o cristianismo, então ele venceu a batalha, ele venceu essa batalha por conta de Cristo, então ele quer conhecer melhor o Cristo. Só que ele é nobre, ele não quer conhecer num lugar simples, então ele vai criar igrejas suntuosas, enormes, grandes, pomposas. Por quê? Porque ali é onde acolheria, seria o lugar onde se acolheriam os nobres. É lógico que as pessoas simples também vão para ali, mas os nobres também iriam. Por isso que a gente vai ter aquelas construções enormes, nós vamos ter acabamentos em ouro e tudo mais, por conta disso, porque o império e a igreja, nesse momento, eles são amigos, né? E aí, por conta de ele construir, ele pega e entrega essa igreja, essa construção, para a igreja mesmo, para a igreja católica apostólica romana. Então, a igreja tem essas posses, não é porque ela, por conta de indulgência, não é por isso, é porque ela recebeu gratuitamente, tá, daquelas lideranças, então do imperador no caso. E ele fazia essa igreja nos melhores lugares. Por isso que a igreja, você vai para a Europa, você tem tanta igreja em tantos lugares importantes, porque cada um que assumia queria dizer que começou a construir aquela igreja. Então, ele demonstrava, através daquela construção, a sua fé. A gente sabe que não é isso, mas era assim que era visto naquela época. Então, nós vamos ter muitas igrejas e muitas igrejas suntuosas. E por que há tantas igrejas? Porque todos os nobres resolveram construir uma igreja também. Então, ali, olha, não, já que eu tenho tanta coisa, eu quero fazer uma doação. Então, ele fazia doações para a igreja, ele construía templos grandes e doava aquele terreno e mais a construção para a igreja. Por isso que existem tantas igrejas. Qual o meio para manter a igreja santa? A gente sabe que a igreja, ela é santa porque a cabeça da igreja é Jesus Cristo. Os membros são os homens. Agora os membros são doentes. Muitas vezes homens erraram, assim como erram hoje. A gente tem na mídia aí um monte de coisa, mas a igreja é santa. A gente não pode condenar uma igreja que foi fundada por Cristo por causa de um homem que é um dos membros. Não, a gente tem que consertar aquele membro. Né? E como que na verdade, Deus usa de muitos meios para manter essa igreja santa. Um dos meios são os santos. Né? Eu gosto muito quando São Padre Pio, ele falou o seguinte, né? Que a igreja ela caiu muitas vezes, mas para você verificar se a igreja continua santa, você procura o santo, porque sempre tem um santo imbuído no meio do povo, porque Deus manda os seus santos para mostrar que a igreja ainda está viva. Então, brota do meio do povo um santo, uma pessoa que entrega a sua vida e através da sua santidade. A gente tem ali São Padre Pio de Pietrelcina, né? Um homem que ele sentia as chagas de Cristo, ele tinha as marcas das chagas nas suas mãos, ele sofria isso. E um homem que você ia se confessar com ele, e ele já descobria os seus pecados. Olha que poderio que ele tinha. E ele foi muitas vezes recriminado pelos líderes da igreja no primeiro momento. Será que isso é verdade? Mas depois ele foi aceito e foi santificado. Então, existem pessoas na igreja
que pessoas que levam para o caminho errado. Nós vimos ali o combate à heresia de pessoas dentro da igreja. Mas a igreja que Cristo é a cabeça, esse corpo místico, ela é santa. Aí nós vamos ter a importância da igreja no desenvolvimento científico, preservação da cultura, conhecimento. Na época de Nero, a gente vai ter queimados todos os escritos, tudo aquilo que a igreja tinha de tão importante. Aí nós vamos ter os monges, os monges beneditinos que vão compilar, são os monges copistas. Eles vão passar a sua vida compilando toda a palavra de Deus de forma que ela possa ser disseminada novamente. Então, na verdade, muitos escritos que a gente tem não são os originais, são cópias feitas pelos monges copistas, por isso que a gente tem hoje a Sagrada Escritura e tantos outros livros que nos levam à santidade, né? Que foram. Então, além disso, do conhecimento também, porque as primeiras faculdades foram criadas dentro da igreja, né? Então, esse desenvolvimento científico, tudo é devido à igreja, né? Então, na verdade, a igreja que trouxe esse progresso. Bom, como era a vida monástica? Então, aí a gente vai entrar nos monastérios em que as pessoas viviam recolhidas. Geralmente, hoje, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que tem monastérios que são construídos em cima da rocha. Por quê? Porque quando as pessoas ganhavam esses terrenos, quem ia dar, o nobre que ia dar, para que pudesse construir um monastério, eles davam o que tinha de pior. Né? Eles tinham muitas terras, mas você acha que eles iam dar o que tinha de melhor? Não. Ah, já dei para você, e dava o que tinha de pior. Então, dava um terreno no meio do brejo, dava em cima de uma rocha. Só que o cristão, ele era tão fervoroso e tão fiel que ele construía em cima da rocha. Então, você vai encontrar muitos mosteiros construídos em cima da rocha. Olha como Deus é forte nessa fé que ele imbuía no coração dos monges, né? Então, eles construíam. Eles também conseguiam desenvolver técnicas de agricultura no meio do pântano, porque eles receberam o pântano, mas aí eles conseguiram desenvolver, e isso daí a gente trazia para a sociedade civil. Então, quer dizer, a vida monástica foi de grande importância também para o nosso desenvolvimento. Bom, depois nós vamos ter, num determinado momento, a igreja vai ser dividida. Então, a gente vai ter ali a sede de Constantinopla, por conta de Constantino. E aí, o império resolve que não vai ser mais em Roma que vai ficar o poderio, a gente vai transferir para Constantinopla, assim também como vamos transferir o Papa para Constantinopla. Isso, o que provoca isso? Então, você tinha a igreja do Ocidente, você divide o poderio. O Ocidente se enfraquece, porque Roma, que era a capital, de repente se muda para Constantinopla. Então, você enfraquece o Ocidente, facilitando com que haja, a partir daí, invasões bárbaras. Então, nós vamos ter ali a queda do Império Romano. Então, nós vamos ter invasões bárbaras, uma vez que Constantinopla no Oriente foi fortalecida, então a gente vai ter um enfraquecimento aqui. A igreja permanece firme e forte, mas nós vamos ter a queda do Império Romano. Então, nós vamos ter as invasões ali dos bárbaros francos, que vão instaurar, que na parte dos francos a gente vai ter a França, os bárbaros germânicos, que vai ter a Alemanha, e assim por diante, né? Então a gente vai ter essa queda e essa divisão. E a igreja, a partir dali, como ela vai ter o império, já não tem poderio ali, a igreja ela tem um momento de ascensão, que é um momento bom para ela. Só que também nada dura muito tempo, né? Então a igreja continua com o seu crescimento na fé. Só que a gente vai ter um surgimento lá no Oriente, no ano de viagens de comércio, porque ele era um comerciante, ele faz várias viagens para Jerusalém. Então ele começa a ter conhecimento desse cristianismo, do judaísmo. Ele volta para Medina e ele, segundo ele vai ter uma visão que o anjo Gabriel aparece para ele e pede para que ele escreva como que tem que ser essa nova doutrina e tal. Resumindo, ele vai criar o islamismo, ele vai criar um livro chamado Alcorão. No Alcorão ele vai pregar muito da vida de Jesus, porque muito ele absorveu, né, do cristianismo. Então ele vai falar muito sobre a vida de Jesus como um profeta, vai pegar muitos valores do judaísmo, por exemplo, não comer carne de porco, muitos valores são trazidos também. Então é como se misturasse, mesclasse, só que ele vai usar de um outro artifício que acaba, digamos que
fazendo com que o islamismo se torne, de certa forma, violento. Por quê? Porque ele vai pregar Islã significa missão. Então, de certa forma, ele vai pregar um militarismo armado. Para que esse militarismo? Então, no Alcorão, a gente tem uma grande parte em que prega esse militarismo. Então, para que ele conseguisse conquistar extensões territoriais, mas não só isso, de forma que ele pudesse impor essa religião nova. Então, essa nova cultura que ele queria impor. Então, de uma forma militar, de uma forma obrigatória. Então, não vai ser algo livre. Então, com essa forma de agir, depois ele vai e volta novamente para Meca, porque ali ele já está disseminado, as pessoas gostam desse ensinamento, Deus único, Deus uno, porque tinham muitas religiões ali politeístas naquele meio, só que ele já chega impondo com esse militarismo. Então nós vamos ter um confronto armado, essa imposição forçada da religiosidade muçulmana. Então, o território que ele consegue conquistar com esses armamentos, ele também, além de conquistar o território, ele também impõe forçadamente essa religiosidade. Isso vai fazer com que o islamismo cresça, então o número de muçulmanos também. Então a gente tem aqui toda essa região laranja, que é a conquista que ele teve, que ele conseguiu fazer com esse armamento pelo islamismo, inclusive Jerusalém. Né? Então a gente perdeu porque os cristãos costumavam peregrinar para lá. Né? Os cristãos era dominado pelo cristianismo ali. Aí o cristianismo perde essa região para o islamismo. Depois disso, nós vamos ter algumas disputas eclesiásticas na igreja e teológicas. Nós vamos ter a igreja dividida em duas. A igreja do Ocidente, com a sede em Roma, e uma igreja do Oriente. Do Ocidente ficava o Papa. E do Oriente também tem, que é a sede lá em Constantinopla, mas ali era chamado de patriarca. Então a gente tem o patriarca ortodoxo, só que eles começam a ter divergências, até que eles se encontram, se desentendem e um excomunga o outro da própria igreja. Então a gente vai ter o grande cisma da igreja, essa grande quebra. Tem uma coisa interessante aqui, que esse aqui é um escrito do Concílio Vaticano II, né? Embora eles sejam separados, a gente vê sempre tentativas do Papa, mesmo o Papa Francisco, e encontrar o patriarca ortodoxo, porque a raiz é a mesma. Então, nesse cisma, eles dividiram. Tanto que os ortodoxos continuaram, eles praticam os mesmos sacramentos que a gente, só que eles não estão em comunhão. Então, eles não estão em comunhão conosco. Por isso que nós não aceitamos muitas vezes tudo aquilo que eles... Só que eles não aceitam o Papa. Então, o Papa não é o elo de ligação do céu e da terra, como para nós católicos apostólicos romanos. Eles são católicos apostólicos ortodoxos. Porém, no Concílio Vaticano II, que nós tivemos no século passado, olha só, olha o que diz: podem ser conferidos aos orientais de boa fé, que se acham de boa fé, se acham separados da Igreja Católica, que são os ortodoxos, quando espontaneamente pedem e estão bem dispostos os sacramentos. Olha só os sacramentos que são aceitos: penitência, Eucaristia e unção dos enfermos. Também aos católicos é permitido pedir os mesmos sacramentos aos ministros acatólicos, em cuja igreja haja sacramentos válidos, para sempre que a necessidade ou a verdadeira utilidade espiritual o aconselhar e o acesso ao sacerdote católico se torne física ou moralmente impossível. Isso quer dizer o quê? Que eles admitem 3 sacramentos válidos na Igreja Ortodoxa: penitência, Eucaristia e unção dos enfermos. Olha só, olha que bacana isso. Por quê? Porque se você estiver num lugar, você não tem um sacerdote católico apostólico romano disponível, você pode procurar uma igreja ortodoxa. Inclusive depois, se ainda der tempo, eu vou contar para vocês de uma aventura da minha vida numa igreja ortodoxa em Roma, mas sem saber como que foram essas diferenças. Então, para você viajou para um lugar muito distante, você não encontrou uma igreja católica, você pode participar desse rito ortodoxo, de forma que vai ter validade.
se você precisar se confessar, receber a Eucaristia, ou se você estiver no momento de morte, só tiver um padre ortodoxo, você pode também receber a unção. Olha que interessante, né? A igreja, ela tá tentando. Gente, a igreja, ela é dinâmica. A cada momento ela vai mudando e se transformando. Aqui vocês podem ver, a gente só falou de uma parte e ela está em constante transformação. Pois bem, a igreja se separou e aí o Papa, ele decide que nós precisamos resgatar a Terra Santa. Né? Então, a primeira cruzada foi proclamada em 1095 pelo Papa Urbano II, com o objetivo duplo de auxiliar os cristãos ortodoxos do leste e também libertar Jerusalém e a Terra Santa do jugo muçulmano. Então, eram convocados pessoas civis comuns que queriam morrer pela sua fé. Então, eles trajavam essa cruz tanto no escudo quanto nas roupas, foram chamados a doar a sua vida para resgatar. Então, eles fizeram isso por amor. Então, eles são martirizados em nome de Cristo para resgatar aquilo que era santo para a gente. E, infelizmente, até hoje, nós não conseguimos resgatar. A Terra Santa, ela é dominada, na verdade, a Terra Santa, se você for ver, em Israel, a maior parte da população segue o ateísmo, não acredita em nada. Olha que coisa incrível, né? Onde Jesus viveu. Tanta história. Depois nós vamos ter ali uma disputa muito grande entre judeus e muçulmanos, né? Inclusive regiões até separadas para não se misturarem. E são pouquíssimos os cristãos que ali estão. Então está longe de ser a Terra Santa de verdade, a Terra Santa que essa nova Jerusalém, a Jerusalém celeste, de fato é no céu, não essa Jerusalém aqui da terra, né? Porque é um lugar de conflito até hoje, conflito armado até hoje. Pois bem, aí nós falamos das cruzadas, muitas pessoas morreram. Uma parte boa da cruzada foi que os muçulmanos tinham dominado a Espanha. E com as cruzadas nós conseguimos resgatar. A igreja conseguiu dominar novamente a Espanha. A Espanha é um país católico, né? E aí, a partir daí, ele se tornou novamente um país católico, que era um país muçulmano, com domínio do Islã. Aqui nós vamos ver, nós temos várias. Eu prometo para vocês que não vai demorar muito, não, tá? A gente já vai acabar, porque esse tema ele é muito. Se vocês acharem que a gente precisa terminar, vai mandando aqui. E eu vejo, tá? Se vocês acharem que está cansativo, que a gente pode parar e continuar depois. Senão eu vou que vou, tá bom? Então, nós vamos falar aqui dos primeiros conventos. Aqui a gente vai se referir muito às congregações, aos conventos, aos monastérios. Eles são de grande importância. Nós vamos ter a Ordem de São Bento. Olha que importante que sai de dentro da igreja. Sai coisas que podem ser não tão boas, mas saem coisas muito boas da mesma igreja. Nós temos aqui a Ordem de São Bento em 529. Né? E que vão ter os monges copistas que vão copiar e que vão viver a sua vida em oração. Qual que é o alicerce da vida monástica? Né? Eles vivem em oração, oração constante, estudo constante e trabalho. Então, eles, na verdade, dormem pouco porque eles trabalham muito, por isso que eles conseguiam construir, os mosteiros eram destruídos, eles construíam novamente, porque eles tinham essa base, essa força que vem de Cristo. Estudo, gente, é o que vocês estão fazendo agora. A fé, ela é alicerçada quando a gente conhece, é importante estudar. Né? Não é simplesmente ser imposto para você e você tem que acreditar. Por que eu sou católico cristão? Opa, estou entendendo a história, de onde vem a minha religião? Olha isso, gente, são mais de 2000 anos de história, né? Fundada pelo próprio Cristo. Agora eu entendi. Existiram cismas, existiram outras religiões que nós vamos ver que saíram, que descenderam, né? Pode até descendido dali, mas não é a raiz continua aqui nessa igreja, e essa igreja que eu defendo. Se tiver coisa errada, eu vou lutar para que seja certo, assim como a gente vê aqui que todas essas ordens religiosas, elas defendiam isso. Então eram pessoas que se recolheram, por exemplo, São Francisco era um nobre que deixou a sua vida, ele foi deserdado pelo pai, então ele abriu mão de tudo que ele tinha para viver uma vida santa, uma vida de simplicidade, e muitas vezes ele vai mesmo denunciar aqueles que não vivem essa vida santa. Então, olha como a igreja é construída, né? Deus se faz presente aí nesse simples. São domingos que vai nos trazer também a oração do terço. A gente vai ter as ordens de Santo Agostinho. Santo Agostinho, na verdade, nós vamos ter várias. Só que em 1243, várias ordens vão ser unidas e aí sim vai ser determinado como uma ordem oficial de Santo Agostinho. Depois,
Pode continuar, então vamos lá, gente. Como surge a reforma protestante? Aqui nós vamos falar um pouquinho de Lutero. Lutero era um padre católico. Era um padre católico. Surge por questões políticas e religiosas também, né? Num primeiro momento, Lutero ele tenta expor algumas coisas que ele era contrário à igreja, só que ao expor essas coisas que era contrário, ele não resolve ficar ali para melhorar. Ele vai morar junto com a nobreza lá na Alemanha. Então, ali ele vai ser reforçado por questões políticas também. Então, qual que é na verdade, essa ideia de reforma? Então, ela vai ter as questões de reforma religiosa, mas também política. Então, nós vamos ter ali uma pregação de Lutero na forma de o que eles são diferentes da gente? Que o homem se salva exclusivamente pela fé. Então, que ele não precisa, por exemplo, isso é considerado uma heresia na igreja. Quando a igreja ela percebe uma heresia, ela pede para que esse herege se retrate. Isso ela fez com Lutero, só que Lutero pegou essa recomendação e rasgou. E aí ele foi excomungado da igreja, é claro. Mas por quê? Vamos entender agora. Porque ele pregava e prega hoje, né, o protestantismo, que o homem ele se salva simplesmente pela fé, não pelas suas obras. Enquanto a gente tem passagens bíblicas de São Paulo que fala que o homem que a fé sem obras é morta. Você imagina só se a igreja tivesse sustentado só pela fé, sem obra. Então nós não teríamos a Sagrada Escritura, que todos lemos, inclusive os protestantes hoje. Por quê? Porque pela obra é que os monges, eles se dedicaram a sua vida, se dedicaram pela sua obra, pelo trabalho que eles tiveram de compilar e de repassar para a gente. Então a obra é importante, você tem que mostrar. Hoje a Igreja Católica é a maior instituição caritativa do mundo. Por quê? Porque a caridade é importante. Nós temos missionários em todos os continentes, em todos os lugares onde você pode imaginar a Igreja Católica está, porque a obra é importante. Então, não é só simplesmente você rezar e você acreditar na salvação. Você precisa agir, você precisa trabalhar pelo próximo. Essa é uma das diferenças. Segundo, Jesus ele dividia a divindade de Cristo em duas. Então, os protestantes eles não amam, não adoram a divindade física, humana de Jesus. Nós sabemos que Jesus ele tem duas divindades. Ele é Deus e ele é humano. Nós adoramos os dois, porque os dois são um. Eles se completam, é necessário, eles não têm como se separar. Ao ponto que o protestantismo ele adora simplesmente o Deus divino e o humano não. Por isso que eles não têm Eucaristia. Nós temos o maior presente que é Cristo se entregando de corpo para nós na Eucaristia. Então, são alguns. Além disso, tinham outros problemas políticos. Por exemplo, o leste europeu, a Alemanha, eles tinham interesse em todas as áreas que já tinham sido dadas para a igreja em algum momento. Foi o momento de eles apoiarem Lutero de forma que eles resgataram. Então, todas as igrejas que eram da Igreja Católica, eles tomaram, eles arrombaram e aí eles fizeram essa igreja nova. Se você for para a Alemanha hoje, o que mais tem é a igreja luterana lá. Aí depois você fala o que foi a Contra-Reforma. A Contra-Reforma, ela foi um movimento da reforma da Igreja Católica Apostólica Romana, justamente porque tinha disseminado o protestantismo no leste europeu, ali gente do céu, fugiu. Na parte do leste europeu tinha disseminado o protestantismo. Na Alemanha. Então a igreja ela vem com esse ideal da companhia de Jesus. Então ela vai criar uma companhia diferente dos monges que existiam ainda, essas instituições religiosas que ficavam reclusas, uma instituição diferente, que vai a serviço, que é formada pelos jesuítas. Então, eles vão para o novo mundo para pregar a palavra de Deus, para catequizar. Isso é totalmente influente aqui onde nós moramos, no Brasil, porque para cá vêm os jesuítas. Então, depois que nós fomos colonizados, os jesuítas vêm para cá para nos ensinar sobre esse Cristo. Isso eles vão fazer aqui, vão fazer na América do Sul, e eles vão trazer essa fé cristã
Então a gente tem isso hoje porque muitos doaram a sua vida, eles saíram da onde eles estavam, muitos foram mortos, mas eles pregaram o evangelho de Cristo aqui, e é onde a gente mora hoje. Qual que é a influência agora do renascimento na igreja? Por que que é importante o renascimento? Vamos lá. O renascimento, ele trouxe uma ideia nova, ele trouxe algumas coisas da mitologia para a gente, ele trouxe também os grandes filósofos, né, as ideias dos grandes filósofos, de forma que a gente pudesse estudar e entender um pouco mais. E isso daí ele vai repercutir nas artes. E dentro da igreja a gente vai ver essa arte muito bem desenhada. Por exemplo, a gente vai ter a partir daí todas aquelas grandes pinturas que a gente tem na igreja. Então, o Renascimento ele vai influenciar também a igreja, porque até então não tinha essas pinturas como temos agora, essas de Michelangelo. Então, a gente vai ter as grandes pinturas, por isso que a igreja tem, a partir do Renascimento, todos aqueles desenhos. Então, quando você vai numa igreja na Europa, além de ela ser suntuosa, porque ela geralmente era construída pelos grandes reis e também recebia a corte, por isso que ela era tão grande. Tem essas grandes pinturas de grandes artistas da época por conta do Renascimento, dessa influência. Aí você tem a Pietà embaixo, que também é de Michelangelo, né? Mas está hoje na igreja de São Pedro, né? Maravilhosa, linda, fantástica, esculpida à mão, né, com tantos riqueza de detalhes, é dessa época. Por isso que a igreja, a partir daí, ela começa a ter mais imagens, né? As imagens, na verdade, elas vão ser mais disseminadas na igreja aí, tanto as pinturas quanto as imagens, porque é como se a gente resgatasse também um pouco dessa cultura greco-romana, o Renascimento trouxe, e a gente inseriu isso dentro da igreja. Então vai ter essas esculturas de santos, né? A gente tem aqui de Maria Santíssima com Jesus. Por isso que a nossa igreja, quando a gente visita essas igrejas antigas, a gente percebe bastante essa influência e a presença de obras de arte. Bom, passada essa fase, em 1570 é definido que havia uma necessidade de resgate daquilo que era mais antigo, dos primórdios. Então, eles vão instaurar o rito tridentino na missa. Esse rito tridentino fez com que os cristãos e o padre não ficassem mais em comunhão como antes, todos juntos. O padre ele vai ter um altar que vai ficar virado para a parede, e o padre se vira para esse altar onde vai estar Cristo ali no sacrário, e aí a partir daí eles voltam às raízes, eles pregam nós vamos ter uma missa naquele rito antigo em latim. Então, os cristãos eles já não participam tanto. Na verdade, eles assistem à missa. Isso vai durar muito tempo. Tudo isso que eu estou falando são histórias da igreja que é interessante, porque se hoje você quiser participar de um rito tridentino, existe. Então, você pode procurar e participar para ver como é que é. Tem a Eucaristia da mesma forma, tem todas as partes da Santa Missa da mesma forma, só que o padre fica de costas, o canto só pode ser por órgão e ele vai fazer toda a missa em latim, não na nossa própria língua. Então é diferente, mas você pode procurar se você tiver interesse em conhecer o rito tridentino. Acontece que no Concílio Vaticano II, a gente buscou, que foi em 1962, então mais um concílio, o último concílio que nós tivemos na igreja, e a gente queria um regresso ao essencial, o altar central, a missa na própria língua, a participação da comunidade, e é isso que a gente vai ter. Hoje a missa que a gente tem, a maioria nem viveu antes disso, então a gente não viveu, mas é bom a gente saber como é que era. Nossos pais, nossos avós passaram por essas missas, né, em que era celebrada em latim. Então, a partir do Concílio Vaticano, essa missa ela já volta ao essencial, o altar já é central e todo mundo participa. Depois nós vamos ter outros movimentos na igreja, até chegar a carismática católica, que ela se iniciou nos Estados Unidos e veio para cá. E hoje ela é muito forte no nosso Brasil. Por quê? Primeiro que a gente é um povo acolhedor, né? Chamado de um povo acolhedor, então a gente acolhe aquilo que dinamiza o Espírito Santo, que é o que a carismática fez. Então hoje a gente tem um Cristo que passeia no meio de nós, e não aquele Cristo distante, né? Então o Cristo vem no ostensório, né, no meio de nós, por exemplo, numa missa por cura e libertação, que é uma missa carismática. Isso não quer dizer que todos sigam essa missa
carismática. Essa missa carismática não é seguida por todos. Muitas pessoas preferem o rito tradicional. A igreja é rica por isso, porque a cabeça é Cristo, mas ela tem essas nuances para que ela possa acolher todos com suas diferenças. Então, nós vamos ter aqueles que preferem a missa rito tridentino e só vão nela e buscam, porque existem padres que celebram o rito tridentino. Nós vamos ter aqueles que gostam da missa carismática. Nós vamos ter essa missa carismática também aqui no Brasil. E nós gostamos daqueles que são mais tradicionais, e principalmente na Europa são esses mais tradicionais, e que continuam com a missa no rito latino, mas sem essa tendência carismática. Então, a igreja é muito rica nisso. Então, agora eu vou finalizar para vocês, então, apresentando tudo isso da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Católica porque ela é universal. Apostólica porque ela descende dos apóstolos, é uma descendência até hoje. E romana porque a sua sede está em Roma. Então, a partir de hoje, vocês podem defender com mais vigor, com mais confiança, aquilo que vocês conhecem. E busquem sempre, cada vez mais, estudar, porque isso fortalece a nossa fé. Muito obrigado. Agora nós vamos finalizar com uma oração, né? Então, vamos rezar agora um Pai Nosso e uma Ave Maria, agradecendo essa possibilidade de a gente aprender um pouco mais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.